Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto de Estudos e Pesquisas Ileachel Monanã. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre Ori, mais especificamente Ori e as ferramentas ancestrais na superação dos traumas da pandemia. O que é Ori? Vamos começar por aí. Eu sou Ialorixá, sou Iá de Candomblé, de Queto, é importante falar sobre isso, que é de uma matriz iorubá. Eu gosto sempre de explicar sobre isso, porque quando a gente fala de culturas tradicionais, de cultura de matriz africana, primeiro que se tem o hábito de olhar a África como se fosse um bairro. E a África é um continente gigantesco. O Brasil cabe dentro de África mais de uma vez, duas, talvez até 3 vezes. E pensar que Brasil foi o país que escravizou o maior número de pessoas, de corpos negros, e pelo maior número de tempo. O que isso tem a ver com a explicação que eu tenho para dar? Acontece que, sem a gente trazer esse contexto de você entender que neste processo de tráfico, que foram esses corpos negros que foram trazidos para cá, foram trazidos diversas etnias, diversos grupos étnicos de África. Então, corpos negros africanos que foram escravizados, certo? E que foram trazidos forçosamente para o Brasil, mas vieram diversos grupos étnicos para cá. E falar da questão da religiosidade, das culturas, com o tempo aqui se organizaram por grupos étnicos também, por grupos linguísticos. E no caso, quando eu falo que eu sou uma Ialorixá, de Candomblé, de matriz Queto e Iorubá, eu estou falando já de qual grupo étnico eu faço parte, mais ligado, né, de povos que vêm da região da Nigéria e tal. Mas nós temos aqui os candomblés, e acho que é um marco, né, que para a gente observar essas organizações, muito a partir do candomblé, que a gente chama de nações. Então, de qual nação você é? Eu sou de Queto. O outro, eu sou de Angola. Angola são os Banto. Tem Fon, tem Jeje, Tambor de Minas, tem várias organizações, agrupamentos, de acordo com a sua, né, com a origem étnica e linguística desses povos, desses diversos povos que foram trazidos aqui para o Brasil. Eu gosto de falar sobre isso, pois todos os valores, todas as informações que eu trabalho e que eu transmito vêm a partir deste universo místico da cultura iorubá, a qual eu faço parte. Porque senão parece que existe só uma coisa. E nós temos a tendência, né, de colocar rótulos nas coisas e parece que todo mundo tem que ser igual e não é. Inclusive vieram várias culturas aqui para o Brasil e o candomblé se organizou dessa forma. E aí agora chegando em Ori. Ori é a cabeça. Nós cultuamos o Ori, a cabeça. Mas quando eu falo de Ori, eu não estou falando apenas da cabeça física, dessa que compõe o meu corpo. Eu estou falando dessa cabeça que vem do mundo do invisível, que vem do Aie, o céu, para o Orum, e que aqui compõe meu Ori físico, meu corpo, e que ele é responsável muito pela minha memória, por qual o meu trajeto, qual o meu papel aqui na Terra, que eu gosto de chamar de pré-projeto de vida. Inclusive, diz que antes da gente nascer, se a gente for esperto, a gente vai, tira os nossos ebós antes de nascer, paga Exu, para que Exu nos leve no melhor momento até a casa de Adialá. Adialá é uma qualidade de Oxalá que foi responsável por Olodumare para modelar as nossas cabeças. E ele modela um a um, cada cabeça. E tem dia
que às vezes ele não está muito bem. E aí ele vai modelar essa cabeça, pode queimar no forno, ou pode tirar antes da hora, às vezes pode ficar um pouco torta, e por aí vai. E como que a gente escolhe a melhor cabeça? A melhor cabeça, não necessariamente a mais bonita, mas aquela... E o que é mais bonito e mais feio também? Porque é importante eu encontrar o ori, a cabeça modelada por Adjalá, que mais se adequa ao projeto que eu tenho para executar aqui no Aie, na Terra. Aí eu chego na casa de Adjalá, depois que eu paguei Exu, Exu vai me levar no melhor momento. Chego lá e Adjalá vai me ajudar a encontrar esse melhor ori, de acordo com esse projeto de vida que eu tenho assim que eu chegar aqui no Aie. Escolhido esse ori, diz que a gente se dirige até a casa de Olodumare, de Deus, e lá, inclusive conduzidos não só por Exu, mas por nossa sociedade, por nossa família espiritual, pelo nosso Egbé, e vamos relatar. Eu vou contar para Olodumare o que é que eu venho fazer aqui. Vou contar esse meu projeto de vida, que eu gosto de chamar de pré-projeto de vida. Depois disso acertado com Olodumare, pode ter algumas alterações. Que tipo de alteração? Já que você vai nascer ali na cidade tal, que tal você chegar na família tal? Tal família tem... Aquela mãe tem mandado vários ebós, tem suplicado muito para ter um filho e não consegue ter um filho. E ela faz parte da sua linhagem também. Você é um ancestral daquele grupo. Isso pode ser ajustado ali. Entre outros compromissos que a gente pode assumir. No caso, se você vem para um cargo de liderança, se você vem para um cargo de sacerdócio, se você vem para cuidar da saúde das pessoas, ou se você vem para contribuir no progresso da sua comunidade, pode vir como engenheiro, por exemplo. Feito isso, depois a gente se dirige até Exu e Orumilá Ifá, que é uma divindade que é responsável por guardar essa memória, que é a mesma divindade que responde nos jogos, né? No jogo de búzio, por exemplo, e nos oráculos de matriz africana. E dali somos conduzidos, segurados pela mão, por essa nossa família espiritual, pelo nosso Egbé, e por Exu, somos conduzidos ao portal da vida, que é o útero. E este ori que nós carregamos, que nós transportamos, ele traz todo esse projeto. A gente traz esse pré-projeto de vida, mas também o livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu identifico, eu entendo como uma das leis mais soberanas, acho que do visível e do invisível. Por isso que eu chamo de pré-projeto de vida, pois as minhas escolhas podem impactar na execução do meu projeto, daquilo que eu vim fazer aqui. As minhas boas e más escolhas podem impactar na vida das pessoas, da minha família, da minha comunidade. Isso é muito possível, certo? Por isso que eu chamo de pré-projeto de vida. E quando a gente chega aqui, esse ori, ele traz essa memória. Ele traz esse registro, ele traz as ferramentas necessárias para que a gente execute bem esse projeto. Por exemplo, se eu vim para contribuir no progresso da minha comunidade como engenheira, por exemplo, eu vou ser boa de cálculo, já desde criança eu vou ter interesse por isso, eu vou começar a montar e desmontar coisa, brincar de montar e desmontar ponte. Eu já trago esses interesses, essas ferramentas. Se eu vim nesse meu projeto de ser da área da saúde, da medicina, eu trago ferramentas para... Não vou ser aquela pessoa que quando vê sangue desmaia, por exemplo. Eu vou ter tranquilidade quando eu preciso fazer um curativo, já desde criança. De me relacionar com as questões do cuidado,
vou me interessar por ervas, por chás, por como funciona o corpo humano e por aí vai. Ou seja, nós trazemos isso registrado. Tanto que quando a gente está trilhando um caminho que não é nosso, é muito comum a gente olhar para trás e falar, meu Deus, o que eu fiz? Onde eu estou? E para onde eu vou? Eu não tenho esse registro. Muitas vezes a gente, porque nessa sociedade nós somos levados a funcionar como máquina. Somos peças dentro de uma grande máquina que é o mercado, que cada um deve exercer um determinado papel para fazer o mercado continuar girando, para gerar riqueza para alguém. Certo? E sempre muito visando questões materiais. E quando eu estou fora desse meu eixo, quando eu vim para ser engenheira, mas minha família acha que eu devo ser médica e eu me obriga, lógico, eu vou ter boas notas, vou ser boa de conta, mas e a empatia necessária para ser uma boa médica? E a empatia necessária para eu desenvolver, para eu executar bem. E a satisfação que eu vou sentir em cada tratamento que eu fizer. Porque isso impacta. Quando você está trilhando o caminho certo, você sente uma satisfação na realização de cada projeto, de cada ação. Quando aquilo te completa. Porque você já veio combinado de fazer essa ação. Ora, ok, Adriana, entendi o que é Ori, entendi que ele traz diversas ferramentas e qual o impacto disso no meu cuidado do dia a dia, de eu ter ou não saúde? Qual o impacto nisso como apresentado com relação a superar traumas? Ora, o Ori, como eu disse, nós cultuamos o Ori. Nós temos, nas culturas de matriz africana, nós temos o que chamamos de ebó. Ebó são rituais diversos possíveis, uma infinidade de possibilidades de formatos de ebós, de receitas de ebós, e que servem para quê? Serve para levar energias ruins embora, transmutar energias que precisam ser reorganizadas, e tem também os ebós comportamentais que servem para me reorientar, que serve a partir, tudo isso é lógico, da consulta, né, do jogo e tal. Quando me vem um ebó comportamental, olha, Adriana, você reclama demais, você reclama muito e isso lhe prejudica. Aí eu preciso parar para me rever e fazer um exercício de parar de reclamar. E quando eu começo a prestar atenção, eu começo a ver o quanto que eu sou, às vezes, desagradável, o quanto que eu reclamando de tudo, quanto mais eu reclamo, mais eu quero reclamar e não reconheço as boas coisas que acontecem na minha vida. O quanto eu vou tornando o ambiente em que eu vivo, às vezes o meu ambiente familiar, inclusive, é um ambiente hostil ou desagradável, porque eu não sou capaz de ver as boas coisas. E isso seria um ebó comportamental, eu mudar meu comportamento, onde eu paro de reclamar tanto, eu vou me esforçar para parar de reclamar, e isso me força a ressignificar minha vida. Isso me força a rever a minha atitude, a ver e rever o meu comportamento, para que eu possa viver melhor e para que eu possa conviver melhor e as pessoas conviverem melhor comigo, certo? E no caso de traumas, para além do Bori, por exemplo, né, que nós cultuamos a cabeça, tem um ritual, tem o ebó, tem o Bori, onde são rituais de cuidado, de cura e tratamento do Ori, nós temos também, quando a gente nos revê nos nossos pequenos atos. Eu falei lá já no começo, onde
O nosso Ori, ele é modelado por Adjalá, por um orixá. Nós, da cultura tradicional, entendemos que esse corpo que nós habitamos, essa massa, ela é cedida por orixá, onde Nanã nos cede o barro, que é modelado os nossos corpos por Oxalá, que sopra seu hálito, que nos dá a vida. E com isto, quando a gente reflete sobre isso, a gente reflete da importância e a grandiosidade do lugar que nós ocupamos. E também da responsabilidade desse cuidado. Da mesma forma que eu dei o exemplo da reclamação, quanto mais a gente reclama, mais a gente quer reclamar. Mais a gente vai tirando as cores da vida. Só reclamação? Não. Às vezes, o nosso estado de espírito, a forma que nós conduzimos a nossa vida, de nos permitir ou não espaços de cuidado e de autocuidado, e nas pequenas coisas, nas pequenas ações, vai nos permitir termos mais ou menos recursos para superar as dificuldades da vida, como os traumas que nós vivenciamos com a pandemia, por exemplo. No Brasil, nós tivemos, foram momentos terríveis. Tem crianças que perderam a família inteira, do dia para a noite, de morrer pai, mãe, avô, tio, irmão, e ninguém nem toca nesse assunto. Nós tivemos, além, mesmo aqueles que não perdemos, pessoas que ficaram debilitadas. Nós não tivemos um processo de luto. Nós não tocamos nesse assunto. Fala-se das vacinas, demorou para chegar a vacina, ficamos mais de ano sem saber. Isso foi extremamente violento. Sem saber o que seria de nós, o que seria dos nossos filhos, e o desespero de morrer, ou morrer fora de hora, ter os nossos filhos, perder nossos filhos, ou perder nossos mais velhos fora de hora, no meio de um monte de mentiras e desencontros de informação. Nós que cultuamos Ori, quando você cultua Ori, cuida do Ori, e que tem, para além dos rituais da matriz africana, tem de você tomar cuidado nas situações que você se envolve. Você ter cuidado com as suas palavras. Ter o cuidado com as palavras que chegam até você. Sim. Tudo isso são formas de nos fortalecermos, nos protegermos e cuidarmos também do nosso Ori. Ora, Adriana, então você está dizendo que não só para além de quem é de terreiro? Sim. É lógico, nós detemos essa tecnologia ancestral do cuidado, do culto a Ori, onde nós somos orientados a levantar todo dia de manhã, antes de eu me envolver em qualquer situação, eu agradecer meu Ori, eu fortalecer meu Ori, voltar para mim, me reconectar comigo antes das minhas tarefas diárias. Isso é uma forma de me fortalecer. Quanto mais aprumado, quanto mais organizado e fortalecido meu Ori está, é quando mais eu sei quem eu sou. Eu tenho certeza de onde eu sou, de onde eu estou e para onde eu vou. E no que tange a todos os traumas que nós fomos obrigados a suportar, o fato de não termos tido momentos de luto, nós não pudemos fazer velório, mal pudemos acompanhar os enterros, não foi falado sobre isso, não tiramos um dia para refletir sobre isso, refletir sobre o medo, inclusive. O medo
de se sair daqui, de morrer fora de hora e da perda. Tudo isso causou traumas e fissuras em todos nós. E o Ori é uma grande ferramenta. Ele traz diversos recursos de acordo com a especificidade de cada um, pois se a de Alá modelou cada cabeça, cada Ori, não existem dois Oris iguais. Então, cabe a mim respeitar a minha individualidade, saber reconhecer a importância da minha individualidade, mas também o meu papel no coletivo, pois nós, as culturas tradicionais, nós acreditamos que não se faz nada sozinho, e todo o nosso projeto, todo o papel de cada indivíduo, ele tem uma significação para a sociedade e para a comunidade. Sozinho nós não chegamos a lugar algum. Sozinho é impossível avançar. Em estruturas coletivas, e a pandemia nos ensinou bastante isso, principalmente ali naquele primeiro momento, pessoas que acreditaram que bastava ter o dinheiro. Não basta você ter o dinheiro é só uma ideia. O dinheiro em si é só uma ideia. Se nós não formos capazes de rever nosso papel no mundo, como nós circulamos e como nós nos relacionamos, tanto seja com a nossa família, que é o nosso primeiro egbé, nosso primeiro grupo ali, seja na nossa comunidade, o entorno, a importância do todo. Pois a pandemia, o vírus nos ensinou isso. Porque não basta eu estar me sentindo bem, porque eu posso estar me sentindo bem, só que se eu não tomo os devidos cuidados, eu posso adoecer minha família inteira. E vice-versa. Mostrou a importância do coletivo. E os Oris são isso, cada Ori é uma pedra preciosa. Cada Ori tem sua característica única, mas de papel fundamental na relação com o todo. E nós acreditamos que nós só somos hoje algo. Eu, Adriana, só sou quem sou hoje e aqui falando com você, graças a todos aqueles que vieram antes de mim. Não existe uma desconexão do todo. E também a minha responsabilidade para com cada um que vem depois de mim. As tecnologias ancestrais, para além dos rituais, para além de banhos, ervas, chás, mas as tecnologias ancestrais estão muito ligadas aos valores. Elas nos sinalizam os melhores caminhos, as ferramentas que estão disponíveis são a partir de valores civilizatórios presentes nos itãs, nas culturas, nas comunidades tradicionais, na vivência coletiva e comunitária, muito presente nos candomblés no Brasil, que é um culto coletivo e comunitário, que é uma forma de, apesar de toda a dinâmica do mundo lá fora, nós temos esse espaço que nos fortalece, que fortalece o nosso Ori. Porque quanto mais eu me reconheço, quanto mais eu me conecto com o todo, quanto mais eu me corresponsabilizo, seja pela minha vida, pela minha saúde física, mental, mas também pelo entorno, eu vou me preocupar com a minha palavra, eu vou me preocupar e me responsabilizar na educação das crianças. Não importa se a criança é parida por mim ou não. Eu vou me preocupar e me corresponsabilizar pelo bem-estar dos idosos da minha família, dos idosos da minha sociedade.
E, consequentemente, eu fortaleço esse elo, esse vínculo, e entendo que eu sou muito mais forte. Para além, pois não adianta eu fazer todos os rituais, eu tomar todos os banhos, passar por todos os processos que sejam, mas se eu não me rever e entender dessa disposição onde a importância do meu papel no todo e no coletivo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Adriana, repetindo, e a Adriana de Nanã. Esse é um dos trabalhos do Instituto de Estudos e Pesquisas Ilê Axé Omonanã.